O futebol na marca do pênalti. Todos os anos a história é sempre a mesma. Rivalidade dentro e fora dos gramados. Já está cansado de ouvir isso. E, gente, olha só esses números. Em apenas 2 meses, 3 torcedores morreram no Brasil em confrontos de torcida. E a pergunta que fica é: quantos torcedores perderão a vida até que a paz volte aos estádios? Em 2015 vai ser disparado o ano de maior confronto, maior número de mortes e maior número de intolerância, linchamento, depredação e emboscada. O promotor Paulo Castilho tentou durante 11 anos mudar o comportamento das torcidas organizadas. Um esforço em vão. Dia sim, dia não, tem ocorrido confronto, tem ocorrido espancamentos, ocorrido linchamento, ocorrido tentativa de homicídio e ocorrido homicídio. A violência no futebol não é uma exclusividade do estado de São Paulo. O país todo vive uma epidemia de intolerância. Desde 1988, o país já registra 275 vítimas que perderam a vida apenas por torcerem para equipes diferentes. O levantamento é do jornalista Rodrigo Vessoni. Periodicamente, ele acompanha a violência em jornais e sites pelo Brasil. Registra nome, idade, circunstância do crime, motivo. A média é de quase um torcedor assassinado por mês. A maioria das mortes, cerca de 55%, nem jogo tem no dia, não tem jogo. São casos de vingança, casos de simplesmente banalidade. Este ano, 3 mortes já foram para os registros do jornalista. Uma em São Paulo, uma na Paraíba e outra no Rio Grande do Sul. 3 mortes em 2 meses, isso não é normal. Então, ou se faz alguma coisa, ou a gente vai ver esses números cada vez maiores e cada vez mais alarmantes. Eles vão vingar a morte um do outro. E a vingança privada, ela não tem fim. Na última semana, o Ministério Público pediu à Federação Paulista que fizesse do clássico do domingo entre Palmeiras e Corinthians um jogo de torcida única. A recomendação foi baseada em monitoramentos de redes sociais e de escutas telefônicas pelo Serviço de Inteligência da Polícia. Na Gaviões, o que se falava é que para um corintiano morto haveria 2 palmeirenses mortos. A recomendação do Ministério Público não foi atendida. A polícia conseguiu isolar os corintianos, mas teve dificuldade em conter os palmeirenses. Quem estava na rua teve de procurar abrigo. Quantas pessoas mais ou menos entraram na casa da senhora? Acho que mais de 20. Nós abrimos as portas, né? Entra. Aqui ficou cheio de gente, né? Uma fumaceira danada, era spray de pimenta, arde no olho. Aí tiveram que fechar a janela de vidro, mas mesmo assim estava terrível. Na próxima quarta-feira, Corinthians e São Paulo se enfrentam aqui no Itaquerão. Será o primeiro jogo entre as duas equipes na história da Libertadores da América. Mas a preocupação maior não está no esquema tático, na ausência de artilheiros, na estreia de jogadores. O espetáculo foi jogado para escanteio, porque a violência do último fim de semana pode entrar na prorrogação. Serão quase 40 mil corintianos contra 1.800 são paulinos nas arquibancadas e principalmente nos caminhos que levam ao estádio. A polícia vai escoltar os torcedores. Se nós deixarmos esse grupo, que geralmente são mais de 600, 700 pessoas, se deslocarem para a cidade, eles podem provocar algum tipo de tumulto, algum tipo de problema para a cidade. A preocupação fica maior porque no último sábado, cerca de 40 corintianos agrediram 4 são paulinos numa estação de metrô. Eles foram presos, mas liberados no dia seguinte. Um projeto de lei em trâmite no Senado tenta combater a impunidade, propõe sanções contra clubes que ajudarem as organizadas e prevê prisão, que pode passar de 10 anos para quem se envolver em crimes relacionados ao futebol. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, também se incomodou com os últimos acontecimentos. Propôs um grito de paz nos estádios. Definiu a criação de um cadastro para integrantes de torcidas de todo o país e de um serviço telefônico para receber denúncias de violência.
As medidas foram anunciadas após uma reunião em Brasília com representantes de torcidas organizadas do país. Para o Ministério Público, ainda é necessária a formação de uma força-tarefa mais agressiva, que possa devolver os estádios a quem realmente ama o futebol. Eu acho que a sociedade caminha empurrando eles para um abismo, para que desapareçam, para que eles não tenham mais essa força, essa imponência perante a sociedade. Eles vão para brigar, para criar casos, para criar problema. Então, esse grupo específico precisa ser identificado, punido e separado.